Olá, vamos continuar a segunda parte do livro, tá? Pra gente concluir. E nessa segunda parte, ele começa assim, que são algumas pistas que ele está dando, que o autor está dando, para que a gente evite inimigos, evite criar relacionamentos doentios, abusivos, né? Que a gente tenha cuidado na forma de se relacionar com as pessoas, para que a gente possa de fato manter uma vida saudável, manter o diálogo, manter a comunicação, manter o relacionamento. Ele começa aqui nessa segunda parte com uma questão muito interessante. Você não pode vencer uma discussão. Eu acredito que todo mundo aqui conhece alguém que, se ela não tiver a última palavra, ela morre, né? Começa uma discussão, começa a brigar, e daí ela quer, por fim da força, provar que está certa, que a ideia dela é a certa. Quando ela vê que não consegue argumentos para provar essa ideia, ela sai na discussão, vai embora, né? Porque o objetivo dela é vencer a discussão. E ele começa a falar pelo seguinte, tem uma parte aqui que eu achei muito interessante. Você pode estar certo, morrer certo, como se apressou a provar no correr da discussão, mas estará tão longe de mudar o pensamento em que a outra parte está interessada que provavelmente será tão ineficaz como seria se estivesse errado. E aí ele cita Buda no decorrer do livro, quando ele diz que o ódio nunca termina por ódio, mas por amor. É um mal-entendido nunca terminar pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático. E ele continua a falar, né, que, citando Lincoln, nenhum homem que está decidido a dar o máximo de si pode perder tempo com uma disputa pessoal. Menos ainda pode esforçar-se no medir consequências, inclusive da perversão do seu temperamento e a perda do controle de si mesmo. Então, você tem que se perguntar, né? Por que você tem a necessidade de ter a última palavra? Por que você precisa ganhar a discussão? Por que você não está aberto para ouvir a outra pessoa, para ouvir a ideia da outra pessoa? E daí ele começa a nos dar umas pistas de ter cuidado no julgamento dessas pessoas que gostam de sempre ter a última palavra, né? E nos julgamentos de forma em geral, quando ele cita aqui uma situação que aconteceu com Martin Luther King, né, que é um livro bem histórico, traz várias cenas da história e de como os líderes conseguiram resolver várias situações. Julgue as pessoas pelos seus próprios princípios e não pelos meus. Eu achei isso incrível, pelo fato de que, às vezes, a gente se pega fazendo com as outras pessoas aquilo que a gente acha que elas fariam com a gente, por exemplo. Tem certas situações que a pessoa tem que se explicar, porque se fosse com ela, ela queria que você também se explicasse. Ela começa a agir com as outras pessoas da forma que ela acredita que agiriam com você, ou que ela poderia estar agindo. Outro exemplo mais claro é a pessoa faz uma compra, né? Que você pediu para ela fazer uma compra, então ela tem uma necessidade muito grande de mostrar a você quanto foi, aqui tá o troco, o valor, para você não pensar que ela tá roubando você. Porque talvez seria a forma que ela também pensaria se alguém fizesse isso com ela. Então, não posso julgar as outras pessoas com os meus princípios, com os meus parâmetros. Se eu fosse fazer dessa forma, né? Se eu fosse fazer, eu faria dessa forma. Não, mas e a pessoa? Se ela fosse fazer, como é que ela fazia? Né? Quais as bases, para que você precisa justificar se a outra pessoa não agiria do jeito que você está agindo? Ele continua a reflexão com outra questão bem provocante: se errar, reconheça o erro. Olhe, também já faz parte do nosso convívio, né? De que muita gente tem muita dificuldade de reconhecer que errou. Que errou, que se enganou, que pensava de um jeito, mas descobriu outra forma de pensar.
que acreditava que era daquela forma, mas não é. Então, infelizmente, tem gente que quando erra, ela se enrola ainda mais tentando justificar aquele erro, mas para não assumir que errou, né? O caminho percorrido para assumir o erro é curto, é pequeno. Eita, errei. Nossa, existe outra forma de fazer? Mas o caminho para convencer as pessoas que você não errou é muito longo, né? Envolve muitas outras questões. E o autor traz aqui: diga sobre si mesmo todas as coisas em que você sabe que a outra pessoa está pensando ou coisas que ela quer que pretende dizer. Diga antes que ela tenha uma oportunidade para dizê-las. As possibilidades são na proporção de 100 para 1, de como a outra pessoa tomará então uma atitude generosa de perdão e reduzirá o seu erro ao mínimo. Então, quando uma pessoa erra e você vem logo dizer, você está errado, você está abrindo espaço para ela começar a se justificar, a não assumir, a dizer que não foi ela. Já passei por várias situações em que eu sei que a pessoa errou, e foram erros sérios, né? E que ela, antes eu agia assim, olha, será que realmente é esse o caminho, né? Vamos verificar o que aconteceu. E ela não assume de forma nenhuma e começa a esconder tudo que vem a compor aquele erro, a cobrir aquele erro, né? Não consegue assumir de jeito nenhum. E se você chega lá e dizer, você errou, pronto, aí você comprou uma briga e você não vai conseguir nem ajudar aquela pessoa a mudar, a não cometer mais aquele erro, porque ela poderá, dependendo do erro, ela poderá repetir, né? E aí, se for num trabalho, tem erros que não são passíveis de você continuar. São erros que atingem mais de uma pessoa e aí precisa de até, quem sabe, né? A retirada da pessoa daquela função, porque ela já está... o escondido do erro dela, né? Ela esconde tanto e não assume que já está afetando outras pessoas. Então, é necessário ter muito cuidado mesmo com essa administração do erro. Primeiro, reconhecer o seu erro, né? O seu próprio erro. E segundo, como lidar com o erro dos outros. E o autor continua, né? A trajetória dele, ele passa pela válvula de segurança na solução das queixas. E aí ele diz que deixar a outra pessoa falar ajuda demais em situações familiares e profissionais. E eu estava refletindo hoje de manhã que a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, naqueles manuais de autoajuda diz, não se reclame da vida. Mas será que a reclamação também não pode ser considerada um termômetro? Sabe? Um termômetro de medição de insatisfação, porque se você reclama, você está insatisfeito. Se você está insatisfeito, é preciso verificar o que é que causa essa insatisfação a você. O fato de dizer não reclame da vida, não vai resolver, porque se tem alguma coisa que está fazendo você se reclamar, então é necessário voltar a essa coisa para poder saber o que é que está fazendo você reclamar. Não considera a reclamação, como eu vejo muito, eu já ouvi muito, né? Como algo negativo, como algo de, pessoas que reclamam da vida são pessoas infelizes. Não considero isso. A gente escuta muita coisa negativa sobre a reclamação, mas eu não considero. Eu considero como uma válvula de escape, como um termômetro que mede a insatisfação do ser humano sobre alguma questão, sobre alguma coisa que tem que ser resolvido, tem que ser buscado essa alguma coisa, né? E ele continua a discussão na última parte sobre a formação do líder, né? Como formar um líder, como você, que a gente já conhece muitas orientações nessa parte de como formar um líder. E ele fala sobre o seguinte, uma das coisas interessantes, além de você saber ouvir, saber resolver conflitos, ser forte diante de crises, saber administrar as crises, é a questão que eu vejo muito as pessoas cobrando, como estimular as pessoas para o trabalho, para o sucesso, através do elogio. Eu trabalho com muitas pessoas que não só elas falam indiretamente, né, que não são elogiadas, não são reconhecidas pelo seu trabalho, mas
elas falam diretamente, a gente faz as coisas boas aqui, ninguém elogia, mas quando vem uma coisa ruim, todo mundo critica. Então, de fato, né? Quando você não consegue elogiar uma pessoa, tem alguma coisa errada com você. Porque o elogio do outro não me diminui como pessoa, né? Ao contrário, se eu reconheço a tua característica, o teu sucesso, a tua luta, a tua batalha, isso me dignifica também. O fato de eu reconhecer, de eu elogiar suas qualidades, não tem problema nenhum na minha vida, né? Ao contrário, são atitudes de pessoas seguras de si, pessoas resolvidas consigo mesmo, pessoas que se amam, pessoas que se buscam descobrir quem são, de pessoas que estão aí lutando para melhor viver com elas mesmas e com as outras pessoas. Então, o elogio, né, é uma das ferramentas essenciais no relacionamento. Não elogio falso, não, aqui a gente já sabe, né? Aquele elogio interesseiro, mas um verdadeiro. E a pessoa conhece quando é verdadeiro, quando ela convive com você e sabe da sua conduta. Então, ela sabe que aquele elogio que vem de você é um elogio verdadeiro. Ele cita aqui as palavras de um psicólogo renomado nos Estados Unidos, né? O William James, porque o autor é americano, o livro foi escrito lá e foi traduzido para a língua portuguesa por Fernando Tude de Souza. E aqui ainda é uma edição compacta. Comparados com o que devíamos ser, estamos apenas meio acordados. Usamos só uma pequena parte de nossas reservas física e mental. Ou, dizendo isso de modo mais claro, o indivíduo humano vive dentro dos seus limites, possui vários poderes que habitualmente deixa de usar. Então, é um livro interessante, né? É um livro que traz grandes contribuições. Continuo dizendo que pelo título eu não iria fazer a leitura, mas pelo conteúdo, né? Ele é muito histórico também. Quando você vai fazer a leitura dele, não tem como você não pegar aquele autor que ele cita e procurar quem é, né? Para poder entender o contexto da leitura dele. São pequenas palavras e pequenos textos que toca a pessoa e que era aquilo que você precisava ouvir, e a partir daí você começa a repensar o seu comportamento. Se vai mudar, por quanto tempo vai mudar, né? Se vai melhorar ou aperfeiçoar, isso vai de cada um. Mas o fato de às vezes você estar aberto para ouvir uma palavra dessa, né, de um livro que alguém leu, uma frase e dizer, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito, já é um caminho para você viver melhor com você e com os outros. Agradeço a vocês, né, pela partilha desse nosso pequeno livro e ficamos aqui à disposição para as próximas novidades do canal. Tchau, até em breve.